Cada segundo importa. Esse era o slogan do TikTok quando a plataforma foi lançada em 2016. O que ninguém imaginava é que aquilo seria o início de um pesadelo. De repente, toda a internet mudou. 15 segundos era tudo o que você tinha para capturar a atenção, contar uma história e gerar algum valor pro público. Ou você pode simplesmente fazer isso daí. Pois é, quer dizer, que é essa, mano? Como é que ninguém percebeu que isso ia dar errado? Depois de 3 anos de uma corrida maluca pra ver quem conseguia mais usuários viciados em vídeos curtos, Facebook, YouTube e até mesmo o TikTok já estão todos desistindo desse formato. Pra entender o porquê, precisamos fundamentar o que nos trouxe até esse ponto de loucura coletiva na internet. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. O ano era 2020. O mundo parou, o comércio fechou e, de repente, estávamos todos confinados, sem a menor ideia do que fazer com nossas vidas. Começou como uma medida preventiva de 15 dias até as coisas voltarem ao normal. Mas, de repente, passaram 30 dias, 40 dias, 90 dias e ninguém fazia ideia de quanto tempo aquele confinamento ainda ia durar. Nós não sabíamos nem mesmo se algum dia o mundo voltaria ao normal. O ser humano é uma criatura naturalmente social e isso não é uma questão de escolha, faz parte do nosso DNA. Nós só conseguimos prosperar como espécie por causa da cooperação e formação de grupos sociais. E para exercer essa necessidade básica de socialização, nós tínhamos uma alternativa: a internet. Então, algo inesperado aconteceu. Aquele aplicativo que até então só chamava a atenção de crianças começou a ser usado por pessoas de todas as idades. As pessoas estavam usando a dopamina barata como muleta emocional e não existia no mundo um aplicativo capaz de gerar doses tão cavalares de dopamina quanto o TikTok. Lockdown, medo, saúde mental coletiva sendo deteriorada. Essa foi a receita do sucesso. Sucesso pro TikTok, porque para a humanidade foi a receita do que seria o início da maior onda de degeneração e emburrecimento populacional já vivenciada. Eu não vou mentir, naquela época eu fui na onda, baixei o TikTok e, como eu já criava conteúdo na internet, só que em outro projeto, eu pensei o mesmo que todo mundo. Eu preciso começar a criar vídeos nessa plataforma. Afinal, a atenção das pessoas está migrando pra cá numa velocidade nunca antes vista. É a oportunidade do século. O que eu não sabia é que eu não estava sendo o único a ter essa ideia brilhante. E não se engane, não foram só os criadores de conteúdo que começaram essa corrida pelo ouro. Instagram, Facebook, YouTube, de repente, as maiores plataformas do mundo decidiram copiar o modelo de negócios do TikTok e enfiar goela abaixo uma ferramenta bizarramente incompatível com a plataforma original só pra surfar nessa onda. E recentemente, até mesmo a Amazon e o Spotify decidiram tiktokizar a plataforma deles. Quer dizer, what the fuck, por que todo mundo tá entrando nessa onda maluca? Isso não pode simplesmente ser um medinho de ficar de fora. Nós estamos falando das empresas com as mentes mais geniais do mundo, os analistas e especialistas mais bem pagos, os melhores estrategistas. Esses caras entenderam alguma coisa. Eles enxergaram uma oportunidade que parece estar fora do nosso radar. E depois de muita pesquisa, eu acho que encontrei a resposta para isso. E se você acha que tem a ver só com dinheiro, aperta os cintos, porque a toca do coelho vai muito mais fundo do que isso. Do ponto de vista de quem cria conteúdo na plataforma, é fácil entender o porquê esse formato de vídeos atraiu tanta gente. Não importa se você é uma celebridade ou se é uma pessoa completamente desconhecida. A forma como a plataforma foi construída, aliada ao algoritmo, faz com que qualquer um possa viralizar um vídeo facilmente. Isso acontece porque a principal aba do aplicativo não é desenvolvida para te entregar conteúdos das pessoas que você segue. Ele analisa cada detalhe do seu comportamento para te
entregar o vídeo com o maior potencial de te prender na plataforma. Ou seja, você não precisa ter habilidades especiais, não precisa de uma superprodução ou de uma grande base de seguidores. Qualquer um pode viralizar desde que consiga manter a atenção das pessoas na tela. E é aí que você começa a entender o problema. Porque o incentivo intrínseco para você crescer é a superficialidade e degeneração. Até então, conseguir fama costumava exigir você ter algum talento especial. Mas agora, basta conseguir prender alguém no seu vídeo por 15 segundos, não importando como você vai fazer isso. Quer dizer, qual desses vídeos tem a maior probabilidade de manter a atenção das pessoas? De um lado, temos um gênio da física apresentando uma fórmula que levou 15 anos para ser desenvolvida e que tem a capacidade de resolver o problema da energia renovável no mundo. E do outro lado, nós temos... bom, isso daí. Não é difícil entender o porquê o TikTok cresceu tão rápido. De um lado, você tem pessoas sem nenhum talento ganhando milhões de seguidores, sem fazer absolutamente nada de relevante para a sociedade. E do outro, nós temos milhões de pessoas consumindo essa merda e derretendo o seu cérebro. Essa foi a fórmula para os vídeos curtos explodirem entre usuários comuns e criadores de conteúdo. Se é que a gente pode chamar isso aí de conteúdo. Mas o que atraiu as Big Techs foi outra coisa. Eis a razão pela qual tudo vem se tornando uma cópia do TikTok. Controle. O Reels é mais uma das muitas ferramentas que o Instagram deu um jeito de copiar de alguém e enfiar no aplicativo. O YouTube criou o Shorts, que é basicamente um Frankenstein que vai na direção oposta do que a plataforma costumava ser. E de repente, o Spotify decidiu criar essa ferramenta de rolagem vertical infinita que, bom... So we decided to evolve Spotify. That took a lot of investment and reimagination. The Spotify we're revealing today is built to feel alive. The interface is dynamic. It's easier than ever to scroll and swipe. Mandou essa mesmo, mano. Onde foi que eu já vi esse layout antes? Ah, é. No TikTok, no YouTube e no Instagram. Até mesmo a Amazon, que não tem qualquer relação com criação de conteúdo, decidiu entrar nessa onda. É impossível não se questionar. O que eles querem com tudo isso? Por que tá todo mundo tão desesperado pra ter o seu próprio TikTok? A conclusão mais fácil de se chegar é dinheiro. Mas o buraco é bem mais fundo do que isso. Não é segredo pra ninguém que a forma como esse algoritmo age faz com que você se torne um viciado em níveis parecidos com a dependência química. A coisa funciona basicamente como uma caça-níquel que, através de uma técnica chamada reforço intermitente, modifica o seu cérebro a nível químico pra te manter jogando. A lógica desses vídeos é exatamente a mesma. Você puxa a alavanca e nunca sabe qual recompensa vai receber. Algumas vezes você recebe algo ruim e outras vezes algo bom, gerando doses cavalares de dopamina. Resumindo, você se torna um zumbi pronto para dar o próximo swipe. Mas isso é só a ponta do iceberg, porque quanto mais você se torna viciado no aplicativo, mais você tende a ignorar as políticas de privacidade. Uma política de privacidade que literalmente admite coletar o máximo de dados possíveis sobre você, desde a sua localização, as informações de contato da sua agenda e até mesmo as mensagens que você digita em outros aplicativos. The day is coming when the politicians realize that these social media platforms are picking the next president, the next congressman. They're literally picking, and they have the power to pick, so they will be controlled by the government. Tá entendendo onde eu quero chegar? Quando você percebe que o modelo de rede social com o maior potencial de viciar a população pode também ser usado como uma ferramenta de manipulação da opinião pública, você entende que o jogo não é só sobre dinheiro, mas também sobre poder. E em relação a isso, essas empresas estão sendo extremamente bem-sucedidas. Elas conseguem te viciar com uma facilidade tremenda, conseguem te espionar facilmente e potencialmente podem te entregar o conteúdo estratégico para manipular a sua opinião. Mas quando se fala em business, existem falhas graves nesse sistema. Certamente, essas empresas não esperavam enfrentar os desafios que estão começando a aparecer. A verdade é que os vídeos curtos têm se mostrado um modelo de negócios totalmente insustentável e as Big Techs já estão mudando os planos, inclusive o TikTok.
a forma como os padrões da indústria de mídia se transformam também muda drasticamente a forma como nós consumimos algo. Seu cérebro começa a ficar treinado a consumir conteúdo nos padrões da indústria. E a mudança repentina dos vídeos curtos não é exceção a essa regra, porque agora a regra se tornou centrada em uma única coisa: retenção. Você precisa manter o máximo possível de pessoas na tela e fazer com que elas assistam o seu vídeo em loop o máximo que você puder. Então, os criadores de conteúdo dessas plataformas começaram a perceber que eles podem simplesmente usar truques. E eu não ia fazer isso porque o canal do Abraham fez. O Abraham não ia deixar isso barato. Ele fez um documentário digno, 40 minutos. Por que você acha que metade da tela está ocupada com um vídeo totalmente sem relação com o original? Simples. Se um não for interessante o suficiente para te manter assistindo, o outro vai. E por que não consumir dois conteúdos diferentes ao mesmo tempo? Você fica hipnotizado com a limpeza da piscina, enquanto ouve o áudio do outro vídeo, sem prestar muita atenção lá no background. Tá conseguindo perceber o problema aqui? A forma com que o nosso cérebro está aos poucos se moldando para o consumo desse novo tipo de conteúdo está claramente transformando esse mercado em algo insustentável. Porque para conseguir grandes números já não é necessário criar qualquer conteúdo relevante. Basta usar um hackzinho e pronto, 1 milhão de views. Quer uma prova de que o seu comportamento de consumo está mudando? Tente assistir um filme dos anos 90 que você costumava adorar. Veja o quão lento, maçante e chato ele vai parecer. Segundo cientistas, nossa memória de curto prazo dura entre 15 e 30 segundos. E quando você percebe que a média de duração de um vídeo desse formato é de 24 segundos, você entende um dos principais problemas. As pessoas nem sequer se lembram daquilo que consumiram. Por mais que elas fiquem quimicamente viciadas e passem horas rolando o feed desses aplicativos, elas não são realmente impactadas por nenhum dos vídeos. Mas do ponto de vista das Big Techs, isso não importa, né? Elas já conseguiram nos viciar, então devem estar nadando no dinheiro, certo? Bom, não. A realidade é que a fórmula dos vídeos curtos já está se provando um fracasso financeiro. Pensa bem, isso é um fluxo constante de vídeos superficiais que treinam o seu cérebro para pular qualquer coisa que não te agrade nos primeiros milissegundos. E o que é pior, fazem com que você não preste atenção real e não se lembre de quase nada. Então, como é que você acha que um anúncio de uma grande empresa vai performar em uma plataforma dessas? Recentemente, Zuckerberg anunciou que vai tirar o pé do acelerador dos investimentos em Reels. Em suas palavras, a eficiência financeira dos Reels é muito inferior à do feed. Portanto, quanto mais o Reels se populariza, menos as pessoas usam o feed, fazendo com que, na verdade, a empresa perca dinheiro. Ele criou o próprio pesadelo. O mesmo está acontecendo com o YouTube, que, pouco a pouco, está educando as pessoas a abrirem seu aplicativo para consumir vídeos curtos. E qual o problema disso? Praticamente toda a receita da plataforma está dependente de anúncios onde o usuário é obrigado a assistir por 5 a 15 segundos antes de pular. E isso é simplesmente impossível com os shorts. Até mesmo o TikTok, que foi extremamente bem sucedido com esse modelo de vídeos, está percebendo que isso é financeiramente insustentável. Pouco a pouco, eles vêm aumentando o limite de tempo de 15 segundos para 1 minuto e agora para 10 minutos. Então, claramente, eles estão investindo em vídeos mais longos. Mas o problema aqui é que, com o comportamento que a plataforma treinou os usuários, as pessoas estão prontas para dar o próximo swipe o mais rápido possível. Esse não é o lugar certo para assistir esses vídeos longos. Já está começando a ficar claro que esse formato de vídeos não está funcionando nem mesmo para as empresas que criaram isso. Então, o que dizer sobre o outro lado dessa equação? Os criadores de conteúdo. A verdade é que quase nenhum desses criadores está fazendo vídeos nessas plataformas porque eles realmente estão inspirados a fazer, mas sim porque eles enxergam uma oportunidade, uma corrida pelo ouro. A maioria deles não encontra esse ouro, mas até mesmo aqueles que encontram estão se frustrando rapidamente. O fundo de pagamentos do TikTok está sendo massivamente criticado pela monetização incrivelmente baixa, mesmo se você conseguir milhões de views. Independente de shorts, reels ou TikTok, a maioria dos criadores que começaram nesse formato já estão percebendo que eles não podem criar um negócio sólido e sustentável nessas plataformas. Mas então, qual é a solução? O que nós podemos fazer se o mundo inteiro parece estar caminhando em direção a esse formato? Sabe o que mais levou o mundo inteiro a caminhar em uma única direção?
todas as bolhas financeiras da história. Pois é, no mercado financeiro, a regra é clara. Quem desafia a multidão tem mais chances de vencer. E na economia da internet não é diferente. Faça algo estranho, grave um vídeo dando uma rasteira na sua avó, rebole a bunda sem roupa e pronto. Milhões de visualizações em alguns minutos. O que ninguém parece estar percebendo é que, nesse mar de imediatismo, criar conteúdo nessas plataformas implica também uma realidade inegável. Seu conteúdo será marcado pela falta de profundidade e, por consequência, a ausência de conexão verdadeira. É aí que entra a minha maior missão aqui na internet. Eu passei anos vendo essa tendência de emburrecimento da população se alastrando pela internet. Não demorei muito para perceber que isso seria insustentável, mas permaneci calado. Então eu decidi provar que, na verdade, a oportunidade está na contramão dessa tendência. Eu decidi abrir um território ainda pouco explorado, o território da profundidade. Criadores de conteúdo que se concentram na qualidade, ao invés de quantidade, e que se esforçam para instigar reflexões profundas e oferecer pontos de vista inovadores, estão caminhando na contramão da corrente principal. Eles estão se preparando para revolucionar o futuro do mundo digital. Quando você se preocupa mais com a qualidade do que com a quantidade, quando se preocupa mais em entregar um conteúdo de alto valor, criar histórias que geram conexão, preparar uma experiência diferenciada, trazendo novas perspectivas que agregam na vida do público, você se destaca da manada imediatamente e as pessoas estarão dispostas a consumir o que você tem a dizer por 30, 40, 50 minutos. Sabe por quê? Porque em um mundo dominado por vídeos curtos e superficiais, pensados e criados com o único intuito de derreter mentes com altas doses de dopamina, as pessoas estão desesperadas por profundidade. Cada um dos meus vídeos é uma proposta para uma jornada de aprendizado e descoberta, um convite à reflexão para o estabelecimento de conexões humanas autênticas. É por isso que, com um canal relativamente pequeno, eu consigo uma audiência tão engajada, visualizações maiores do que grande parte dos canais com milhões de inscritos e, consequentemente, dinheiro. Sim, dinheiro. Você não acredita realmente que eu faço todo esse trabalho e dedico a minha vida a um projeto que não vai me gerar frutos financeiros, não é mesmo? Não seja inocente. O fluxo financeiro é extremamente necessário para empreender qualquer mudança significativa e cumprir qualquer propósito nesse mundo. Dinheiro é a manifestação física do valor que você está gerando no mundo. É o fluxo da vida. Eu sou extremamente grato por poder seguir um propósito nesse caminho de vida e ser extremamente bem remunerado por isso. É através desse dinheiro que eu me fortaleço para continuar buscando novos aprendizados, abrindo caminhos inexplorados e compartilhando o que aprendi com quem me acompanha nessa jornada. E eu vou te dizer uma coisa, eu jamais conseguiria esse objetivo se estivesse focado em criar vídeos virais para o TikTok ou em aproveitar o novo hackzinho do momento. O sucesso duradouro na internet não depende de pegar a onda da moda, mas sim de construir uma marca pessoal sólida e significativa. E os criadores de conteúdo que entendem isso e que estão dispostos a investir na criação de conteúdos profundos e reflexivos serão os líderes da próxima geração digital. A era dos conteúdos superficiais e descartáveis está lentamente cedendo espaço para uma nova era. Os criadores de conteúdo que priorizam a autenticidade, a profundidade e uma verdadeira conexão com seu público estarão detendo as chaves para a verdadeira prosperidade na era digital. Quando eu comecei o canal Abraham, isso era só uma tese, mas agora, depois que eu decidi trilhar esse caminho, eu vos digo, é muito melhor e mais belo do que eu imaginava. Se você conhece o mito da caverna de Platão, vai reconhecer que todo o meu conteúdo aqui sou eu voltando para a caverna e explicando o mundo lá fora. Meus limites acabam aqui. Tudo o que eu posso fazer é te contar a minha experiência. Mas para entender verdadeiramente, é preciso que você levante a sua bunda daí e vá para fora da caverna ver com seus próprios olhos. Consuma valor, gere valor, crie sua própria audiência e seja parte dessa nova economia digital. O caminho para fazer isso eu te mostro nesse vídeo que tá na tela agora. Eu sou o Abraham e essa é a minha contribuição.